Estamos de volta aqui no Legislativo. Estamos fazendo uma série de entrevistas com o procurador do Legislativo, Silmar Lima Carvalho. Ele está tirando algumas dúvidas minhas e de você, telespectador, e principalmente você que é futuro candidato a vereador. O que é permitido e o que não é permitido nas eleições eleitorais de 2012. Silmar, tudo bem? Tudo bem. O que caracteriza propaganda eleitoral antecipada? Responde para os nossos telespectadores. O que caracteriza propaganda eleitoral antecipada é a propaganda que visa o pedido do voto, a captação do voto, realizada antes do dia 5 de julho desse ano, né? Qualquer pedido de voto, qualquer manifestação que demonstre que o candidato está pedindo voto antes do dia 5 de julho é considerado propaganda eleitoral. Agora, nós temos que distinguir 4 situações. A diferença entre propaganda partidária, propaganda intrapartidária, propaganda eleitoral e promoção pessoal, certo? Propaganda partidária é aquela propaganda que nós já estamos vendo aí, em que os partidos vão à televisão para difundir sua ideologia, para tentar trazer a população mais perto, mais próxima da sua ideologia, mais próxima daqueles princípios que eles acreditam serem os melhores para o país, para o estado ou para o município, né? Nós já estamos vendo essa propaganda. Aí nós teremos a propaganda intrapartidária, que é a propaganda feita entre os membros do partido. Por que isso? Porque para que a pessoa viabilize a candidatura, por exemplo, a vereador, ela tem que passar por uma prévia dentro do partido e o partido tem que indicá-la a ser candidato. Então, entre os membros do partido, essa propaganda chama-se propaganda intrapartidária e ela poderá começar a ser exercida a partir do dia 26 de maio, né? As convenções elas são realizadas do dia 10 ao dia 30 de junho. As convenções são onde os prováveis candidatos são... Esses são os prazos, né? São os prazos. As convenções partidárias para escolha dos candidatos pelos partidos são realizadas do dia 10 ao dia 30 de junho. Mas antes dessa convenção partidária, é necessário que o candidato demonstre interesse para o próprio grupo partidário de que ele tem interesse em concorrer às eleições. Então, aí sim, aí ele fica livre para pedir esse voto dentro dos membros do grupo do partido, mas não externar para a população em geral. Muito certo. Essa é a propaganda intrapartidária. Essa pode fazer? Essa pode a partir do dia 26 de maio. Agora ela ainda não é permitida. Agora, propaganda eleitoral, nós já falamos, é o pedido de voto antecipado. Não se pode pedir voto antes do dia 5 de julho, né? Essa propaganda eleitoral, se caracterizada, ela sujeita o infrator a uma pena pesada. A pessoa pode ser multada de 5 mil até 25 mil reais. Então é necessário tomar cuidado. Aí nós temos, eu particularmente tenho visto algumas pessoas fazendo manifestações que, se a justiça eleitoral pegar, ela pode ser enquadrada e pode tomar uma multa de 5 mil a 25 mil reais. Essas manifestações geralmente elas têm sido feitas na internet, em adesivo de carros. É o que a gente vai falar agora. Então nós precisamos tomar o máximo cuidado para não incorrer nessa infração eleitoral. E se ele for eleito, o mandato dele pode ser cassado? Não, por essa propaganda eleitoral antecipada não, que ele pode ficar sujeito a uma multa de 5 mil a 25 mil reais. A gente vê muito aqui em Jataí adesivo em carro. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu não sou candidato, não sou filiado em nenhum partido, mas se eu quiser colocar lá na traseira de um carro um adesivo Aquiles 2012, pode? Olha, existe uma dúvida no Tribunal Superior Eleitoral quanto a isso. Para que seja caracterizado realmente o pedido de voto antecipado, a propaganda eleitoral antecipada, existem alguns requisitos, né? Vamos citar aqui alguns requisitos que são mais importantes e que fica claro, fica nítida a caracterização do pedido de voto antecipado. Vamos dar um exemplo prático do carro, por exemplo. Se eu coloco no meu carro, você coloca no seu carro, Aquiles, vereador 2012, isso significa uma posição clara de que ele está se posicionando como candidato a vereador, e isso sim é um pedido de voto antecipado. Agora, se eu tenho só lá Aquiles, isso não significa nada. E 2012? Aí nós já começamos a... Isso aí depende do entendimento, Isso né? depende do entendimento e depende muito da situação concreta, né? O que é exigido, que configura realmente Aquiles 2012 vereador. Aí está caracterizado, é cristalino que você realmente está
pedindo, está manifestando uma intenção de se candidatar e de receber o voto da população. Então isso aí realmente caracteriza propaganda eleitoral antecipada. E se eu colocar uma faixa dentro de um salão de festa, por exemplo, eu colocar lá Aquiles 2012, conto com você. No meu entendimento, caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Agora, igual, como eu já falei, isso é muito conflituoso na jurisprudência e na doutrina. O entendimento do TST, do Tribunal Superior Eleitoral, às vezes ele é divergente nesse sentido. Agora, o meu conselho é que o pré-candidato não se arrisque, porque configurada esse tipo de propaganda eleitoral, ele ficará sujeito a uma multa que é pesada. Mesmo assim, é muito difícil alguém pagar essa multa também, pode recorrer. Tá? É difícil porque os recursos de fiscalização são poucos, né? Mas, na verdade, a própria população tem que fiscalizar isso. E o Ministério Público Eleitoral é a autoridade competente para promover as providências necessárias para que isso não ocorra. Então, mas para isso é necessário que chegue ao conhecimento dele. E aquela propaganda, eu chegar em você e falar, Silmar, dá um apoio aí, vota em mim, pode? Olha, isso aí é um ato individual meu e seu, por exemplo. Isso não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Uma conversa íntima entre amigos, ela não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. É necessário para a propaganda eleitoral antecipada ser caracterizada que haja externalização, realmente para uma abertura, um pedido de voto para um número ilimitado de pessoas. Através do vidro do seu carro, você prega um adesivo lá, Aquiles, vereador 2012, você anda na rua e você não sabe nem o tanto de gente que está vendo aquilo, que está tomando conhecimento da sua pretensão de ser candidato a vereador. Agora, se for só uma conversa entre amigos, não é suficiente para caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. E se eu colocar lá no Facebook, a propaganda pela internet, essas redes sociais, Orkut, eu posso pedir um voto? Não, é o mesmo raciocínio, nós aplicamos o mesmo raciocínio. Orkut, Facebook, páginas sociais, de uma forma geral, também só a partir do dia 5 de julho, que é quando é o último prazo para registro das candidaturas. E eu tenho visto algumas pessoas aí pedindo apoio, falando, olha, conto com o seu voto, isso aí é o suficiente. Inclusive, a semana passada nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que multou o ex-candidato a vice-presidente na chapa do presidenciável à época, José Serra, porque ele simplesmente escreveu uma frase no Twitter dele pedindo voto, falando, olha, conto com o seu voto, no Twitter. Então ele foi multado e a Justiça Eleitoral ratificou, confirmou que realmente não pode ser feita nenhuma crime eleitoral. Não é crime eleitoral, é apenas uma infração eleitoral. É uma infração que caracteriza propaganda eleitoral antecipada e sujeita... O que trouxe de novidade essa nova lei agora eleitoral? Quais são as novidades? Olha, existe a lei eleitoral, a lei complementar 135, que é apelidada de lei da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa para as pessoas que estão nos assistindo agora, a lei complementar 135, ela trouxe vários novos casos de inelegibilidade, né? Essa lei foi um apelo grande da sociedade, é uma lei de iniciativa popular, que foi capitaneada aí por todos os segmentos da sociedade civil. Que é a lei da ficha limpa, né? Principalmente pela OAB e a chamada lei da ficha limpa. Ela trouxe, por exemplo, alguém que foi condenado em segunda instância por corrupção, por lavagem de dinheiro, por crimes contra a administração pública de uma forma em geral, não poderão mais ser candidatos. Alguém que foi administrador, que foi prefeito, que foi presidente de Câmara, que foi administrador como um todo e teve suas contas rejeitadas por algum tribunal de contas, também não poderá mais ser candidato. Essa inegibilidade, ela perdura por 8 anos, né? É uma sanção que perdura 8 anos, então é grave, né? A pessoa fica impedida por 8 anos. Nós tivemos aí, nos jornais de grande circulação, uma lista de nomes de grandes figuras que estão no cenário eleitoral hoje que, a partir das próximas eleições, ficarão inelegíveis aí por 8 anos. Então, essa lei, ela trouxe uma expectativa de maior moralidade, de maior legalidade, de maior impessoalidade na administração pública, nos poderes constituídos, né? O objetivo dela foi justamente esse, trazer mais transparência, trazer pessoas mais íntegras para a administração e evitar com que essas pessoas que já tenham sido condenadas continuem eternamente exercendo o poder. Em segunda instância, né? Em segunda instância, é necessário uma decisão colegiada. Antigamente a pessoa ia exercendo recurso, ia chegando no STJ, no STF, e esses recursos demoravam muito e permitia com que a pessoa ficasse lá eternamente nos cargos. Agora não, basta uma decisão colegiada para que a pessoa se torne inelegível.
É interessante mesmo, né? A pessoa corrupto, né? É. Corrupção, e realmente o Brasil está com... A intenção dessa lei realmente está havendo uma mobilização nacional muito forte contra a corrupção, contra a imoralidade no poder público. E essa lei é fruto disso. Essa lei, a origem dela é um apelo popular muito forte em prol da moralização da coisa pública, da atividade administrativa do Estado. Você que pretende ser candidato a vereador nessas eleições de outubro e sentar numa dessas cadeiras aqui no Legislativo, tem que ter muito cuidado, né? Tem algumas... Realmente tem que ter muita atenção, senão você pode pagar multa e depois de ser eleito, cassado, né? Agora, é necessário, a população estar atenta. Agora, vamos fazer a seguinte análise. Se alguém que postula um cargo de representante da população não cumpre nem as regras do jogo eleitoral, essa pessoa será um bom candidato? Será um bom representante do povo? Porque ele já é corrupto Se já na época de pré-candidatura ele já está infringindo a lei eleitoral, essa pessoa será um bom representante do povo? Né? Então fica aí esse pensamento da população refletir. Silmar, muito obrigado. E aquela pessoa que tem alguma dúvida, pode procurar você aqui? Pode, nós estamos aqui à disposição para responder as dúvidas, é sempre um prazer participar, aí estamos sempre à disposição para esclarecer a população sobre esses temas que são realmente muito importantes para todos nós. Exatamente. Silmar Lima Carvalho, procurador do Legislativo Municipal. Muito obrigado a todos.